E aqui vamos para um exemplo de heap, tudo bem? Então, o que é um heap? É um vetor que tem uma certa propriedade, e essa propriedade ela pode ser muito bem vista em uma árvore binária, tudo bem? Então, suponha que você tem aqui essa árvore binária aqui, ok? Qual é a propriedade aqui que você tem? Que o nó, ele vai ser, a chave desse nó vai ser maior do que a chave dos filhos. Aqui no caso, se você pegar esses três elementos aqui, né, ó, aí você pega o 95, o 60 e o 78. O 95, ele é o pai, e o 60 e o 78, eles são os filhos. Se você for perceber, o pai, que é o 95, ele é maior do que o 60 e do que o 78. Isso aqui vai funcionar para cada nó, tudo bem? Então, que você pegue. Tipo, você vai pegar aqui o 78. O 78 ele é maior do que o 66 e o 70. Tudo bem? Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com heaps máximos. Se fosse mínimo, seria o contrário, né? O pai seria menor do que os seus filhos. Então aqui a gente vê que claramente aqui para cada nó sempre vai ter essa propriedade, tudo bem? Aí, professor, o senhor falou que isso aqui é um vetor, né? Tá lá na tabela, tudo bem? A gente pode ver um vetor como uma tabela. Mas a gente está vendo aqui em uma árvore, né? Como é que a gente vai ver lá no vetor? Então, as posições que a gente pode seguir é de cima para baixo, né? Então, você vai de cima para baixo. Aí você segue da esquerda para a direita. Então, você segue nesses passos aqui e você vai fazendo a enumeração lá do seu vetor. Então, aqui no caso, o 95 seria a posição 1, 62, 78, 3, 39 é 4, né? Desculpa, botei errado aqui. Então, 4, aí 5, 6, 7... 8, tudo bem? Então, lá no nosso vetor, eu vou chamar esse vetor de T, né, porque eu estava chamando antes lá de tabela também. Então, como é que vai ficar? Quem está na primeira posição é o 95. Então, você bota o 95 aqui. Depois o 60. Aí você tem um 60 aqui embaixo. Aí, seguindo a ideia aqui, o 78 é o terceiro. Quarto é o 39. O 28 é o 5. E aí vai, né? 66, 70 e 33. Então, esse aqui é o seu vetor que tem a propriedade de heap. Mas uma coisa interessante, né, para a gente escrever essa propriedade lá do heap, é a gente perceber uma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte: um nó, aqui o 2, por exemplo, você pega, aí para você chegar até o filho dele, o que é que você faz? É o 4 e o 5, né? Então, é a gente multiplicar por 2, depois somar 1, tudo bem? 2, aqui você está na posição do 2, que é o 60, né? Aí, para você chegar na posição do filho dele, você multiplica ele por 2. Aí fica 2 vezes 2, dá 4. Aí, mais 1, dá 5. Tudo bem? Então, você multiplica por 2, aí você vai ter o filho da esquerda. Se você multiplicar por 2 e somar 1, você vai ter o filho da direita. Tudo bem? Isso vai funcionar para cada um. Aqui, o 3, aí você multiplica por 2, dá 6, mais 1, 7. Então, isso é bem interessante. Então, como é que a gente faz para ver essa propriedade, né? Para definir essa propriedade. Então, aqui você está no vetor t, né? Então, você vai ter que o t na posição i vai ser maior ou igual, então estritamente maior, né? A gente pode pegar um vetor que tenha os seus elementos distintos. Então, essa posição aqui, ela tem que ser maior do que a do filho dela. Então, o filho dela, eu sei que se você multiplicar por 2, ou seja, T2i, aí você tem que o TI vai ser estritamente maior do que o T2i. Aí o outro filho é o da direita. Então, você vai para o T2i mais 1.
Tudo bem? Agora é o seguinte, suponha que você fez uma alteração lá, nesse heap, tudo bem? Aí você quer rearranjar, tudo bem? Tudo para voltar a ser um heap novamente. Como é que você faz isso, né? Por exemplo, eu vou trocar aqui esse 66 pelo 98. Tudo bem? Então, estou colocando 98 aqui, você vê que deixou de ser heap, né? Por quê? Porque aqui a gente tem que o 78 não é maior do que o filho dele, que é o 98. Então, o que é que você tem que fazer para rearrumar e ser um heap de novo? Aí você pode pensar o seguinte, é só trocar, né, professor? Você troca que dá certo. Será que vai dar certo? Tipo, subir o 98 para o lugar lá do pai dele? Aí você faz a troca, será que funciona? Vamos ver aqui. Então, o 78 vai ficar lá embaixo e o 98 aqui em cima. Eu vou deixar o 98 aqui, ó. Então, aqui fica o 98 e aqui embaixo fica o 78. Deixa eu... Acho que eu apaguei aqui sem querer o... foi aqui. Pronto, quando eu tirei aqui e aqui, né? Pronto. Aí aqui ficou o 78 aqui embaixo. E ficou o 98 aqui em cima. Então, é heap? Não, ainda não é heap. Por que, professor, não é heap? Se você pegar aqui, ó, o 95, ele é menor do que o 98, que é o filho dele. Tudo bem? Então, o que é que você pode fazer? Usa o mesmo raciocínio, professor. Troca aí que dá certo. Então, vamos fazer isso, ó. Então, o 98... ele vem para cá agora. Então, 95 desce, né? Deixa eu apagar aqui com cuidado. Então, aqui fica o 98 aqui em cima. E aqui embaixo fica o 95. Então, ó, essa operação aqui que a gente acabou de fazer, né? Claro, né, que a gente tinha a certeza de que um único elemento estava dando problema, né, que era o 98. Ele estava aqui embaixo, depois subiu para cá, depois veio para cá. Então, essa operação aqui, que vai lá debaixo da árvore até a sua raiz, claro, isso aqui aconteceu nesse caso aqui, mas não necessariamente isso sempre vai acontecer não, tá? Ela pode ir até a metade da árvore, por exemplo, e parar porque já voltou a ser heap. Tá? Mas esse procedimento aqui que a gente faz, ele é o conhecido como subir. Tá? Então vamos fazer lá o algoritmo de subir. Então vamos aqui fazer o nosso procedimento subir. Ok? Então eu te dou a posição lá do elemento que eu estou querendo subir. É claro, né? Não necessariamente essa posição ela vai precisar subir, mas eu tenho que verificar e se for para ela subir, eu tenho que fazer isso, né? Então, vamos lá. Então, para subir, eu comparo com o pai, né? Então, eu tenho que pegar a posição do pai. Lembrando que para chegar até o filho, eu tenho que multiplicar por 2. Então, para chegar até o pai, eu tenho que dividir por 2. Então, na primeira linha, eu vou pegar um J, e esse J é a posição do pai, e ele vai receber I sobre 2. Ok? Você pega o piso, né? Então, aqui no caso eu estou pegando a posição do pai do I. Agora, eu tenho que ver se essa posição está no vetor. Aqui eu estou considerando que o meu vetor ele começa a partir de 1, tá? Então, eu não estou considerando a posição 0. Então, se o J for maior ou igual a 1, é que eu vou fazer alguma coisa. Ok? Porque eu tenho certeza de que essa posição J está no meu vetor. Tá? Porque se ela for 0, ela não vai estar. Próximo passo aqui é eu fazer a verificação se é possível trocar. Ou seja, eu tenho que ver se... Para fazer a troca, eu tenho que verificar se
o TI, ou seja, a chave que está lá nessa posição I, ela é maior do que a do pai. Tudo bem? Porque o pai ele tem que ser maior do que o filho. Então, se isso não acontece, eu vou ter que fazer a modificação. Ok? Então, se o TI for estritamente maior do que o TJ, eu vou fazer a troca. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o TI. Ele vai trocar, essa aqui seria a minha função trocar. Aí aqui vocês entendam que é aquele trocar normal, tá? O auxiliar recebe A, o A recebe B e o B recebe auxiliar, que você fez a troca. Claro, em vez de ser A e B, você bota TI e TJ, tá? Você faz a troca normal. Pronto, depois que você faz a troca, aí você vai fazer o mesmo procedimento para cima, né? Lá para o pai. Ou seja, você vai simplesmente chamar recursivamente, que vai dar certo. Então, você vai chamar o subir J, que é com o pai, né? E aqui você finaliza o seu procedimento. Então, basicamente, é isso aqui. Depois a gente volta para esse procedimento aqui novamente para ver o tempo dele, entendeu? O tempo que ele leva para ser executado, no pior caso, tá? Agora a gente vai voltar lá para o nosso exemplo. E aqui com o nosso exemplo, eu vou fazer uma nova modificação aqui nele, tudo bem? Agora seria o contrário, né? Seria lá em cima. Então eu vou mudar aqui em cima para dar errado, para a gente ver como é que a gente faz a modificação para ele voltar a ser certo. Tá? Ó, nota aqui, né? Eu estou fazendo essas modificações, mas eu só estou fazendo a modificação de um único elemento para dar errado, tá? Não vai pensar que se tiver tudo aí embaralhado sem ser heap, aí você vai fazer isso aqui que vai dar certo, não, tá? É quando você tem um elemento que está dando problema. Ok? Então, suponha que aqui em cima a gente tenha o 36, tá? Então, você tem o 36 aqui em cima e está dando problema. Ele não é heap. Por que ele não é heap? Você pega o 36, vê que o filho dele, que é 78, ele é maior, tudo bem? Então, 36 é menor do que 78. E também o do 60 também. Tudo bem? Então, o 36 é menor do que o 60 também. Isso está errado, né? Deveria ser maior. E agora, o que é que eu faço aqui? Pausa o vídeo e pensa um pouco aí como é que você faria aqui essa modificação, tá? Então, dado que você pausou o vídeo, pensou um pouco, então vamos aqui pensar aqui o que é que a gente poderia fazer. Tipo, será que eu posso trocar o 36? Eu vou colocar ele lá no lugar lá de 60. Aí eu fico o 36 aqui e o 60 aqui em cima. Será que eu consegui resolver alguma coisa? Não, né, gente? Por quê? Quando eu troquei o 36 pelo 60, o mesmo problema continua ainda, ó, entre a posição 1 e a posição 3. Tudo bem? Antes, o cara que estava na posição 1 era menor do que o que está na posição 3. Quando eu troquei o 60 pelo 36, continua a mesma coisa. Eu não resolvi o meu problema lá daquele lado. Eu resolvi aqui, ó, mas lá do outro lado não, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Então, a gente vai trocar com o 78 e ver o que é que dá. Então, se eu colocar o 36 aqui, né, e o 78 aqui em cima, será que vai funcionar direito? Ó, aqui tinha um problema anterior do 36 com o 60. Tudo bem? Porque o 36 é menor do que o 60. Agora você botou o 78, que é maior do que o 60, então tá ok. Então, desse lado aqui, eu consegui resolver. Ok? E agora eu tenho que ver o outro lado. Mas com esse resto aqui, ó, eu já fico despreocupado. Tudo bem? Então, o que é que aconteceu aqui? Eu subi o elemento que é maior. Simplesmente isso. Tá? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar os filhos e ver quem é o maior. Você não pode subir qualquer um, não. Tá? Porque se você sobe o filho maior, então você tem a certeza de que, como você está colocando o maior lá em cima, então você tem certeza que dentre esses três caras aqui que você está fazendo a análise, né,
você tem que o maior ele vai ficar em cima, que deve ser o pai. E é exatamente isso que a gente quer. Tudo bem? Então vamos fazer isso aqui. Então eu pego o 36 e coloco lá na posição do 38. Então eu vou fazer a modificação aqui, tá? Então aqui eu vou colocar o 36 aqui embaixo e o 78 aqui em cima. Pronto, agora virou heap, né? Voltou a ser heap, né? Não, né, gente? Por quê? Que eu vou pegar esses três caras aqui de novo. O que está na posição 3 é o 36. E o que está no 7 aqui, que é o filho dele, é 70. Tá errado, deveria ser o contrário, né? O maior está lá na posição 3. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui para a posição 6. Ok? Então, o 66 ele é maior do que o 36. Deveria ser o contrário, né? O pai deveria ser o maior. Então, o que é que a gente faz? A gente segue a mesma ideia lá. Ó. Você pega os dois filhos, que é 66 e 70. Você pega o maior deles, quem é? O 70. Aí você troca ele com o pai dele, né? Ou seja, o 36 ele vem para cá e o 70 ele vai subir, né? E a gente já sabe que vai funcionar porque a gente está pegando exatamente o maior. Então, o 36 vem para cá e o 70 fica aqui. Pronto, ele não tem mais filho, aqui o 36, então a gente já tem que é um heap. Agora vamos fazer esse algoritmo, tá? Esse procedimento aqui. Então vamos agora para o nosso procedimento descer. Eu vou colocar ele aqui do lado do subir. Então é o seguinte, lá no subir, a primeira coisa que eu faço é pegar a posição do pai. Aqui no caso, como eu estou descendo, eu vou ter que comparar com a posição do filho, tá? Então eu vou ter que pegar essa posição primeiro. Então, primeira linha, eu vou pegar a posição do filho, que é basicamente você multiplicar por 2. Então, J recebe 2 vezes I. Então, essa aqui é a posição do filho da esquerda. Agora eu tenho que ver se essa posição ela existe lá no vetor, tá? Porque talvez se você pegar esse J, né, aí que é o I vezes 2, e você multiplicar ele, você sabe que ele está com I multiplicado por 2, né? Então talvez dê uma posição que seja maior do que N. Então para você fazer alguma coisa, você tem que ter certeza que esse J seja no máximo N, né? Então, se o J for menor ou igual a N, você vai fazer alguma coisa. Outra coisa que tem que ser verificada aqui é se você possui o filho da direita, ok? Que é o 2i mais 1. Lembra o seguinte, né? Que a gente está pegando um vetor e está vendo lá na árvore, né? Então, a gente tem certeza de que sempre você, se você tiver algum filho, você sempre vai ter o filho da esquerda, tudo bem? Mas não necessariamente você tem o da direita, porque tem que seguir aquela ordem lá, né? De baixo para cima, lá da esquerda para a direita sempre. Você não vai ter uma árvore binária no qual você vai ter um nó que tá lá na direita e o outro filho ele não tá à esquerda, né? Você tem um filho que tá só à direita, isso não pode, tá? Aqui no caso do heap não, né? A gente simplesmente pega o vetor e pode ver esse vetor lá na árvore, né? Lá com essa propriedade de heap, tá? Então aqui a gente tem que verificar se a gente tem o filho da direita, tudo bem? Basicamente a gente vê se o J ele é estritamente menor que N, né? Porque se ele for estritamente menor que N, você sabe que tem um cara depois dele, né? Então, se o J for estritamente menor do que N, aqui eu estou pegando o cara e sei que ele não é exatamente N. Então, aqui eu sei que ele tem um filho da direita também. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar os dois filhos e vou colocar essa posição J para ser o do que for maior. Tudo bem? Ou seja, se o TJ mais 1 for maior do que o TJ, eu sei que o filho maior é o que está na
esquerda, não, desculpa, o que está na direita, que é o que está na posição i mais 1. Ok? Aqui no caso é o 2i mais 1, né? Aqui é o nosso j mais 1, né? O j é igual a 2i, então fica 2i mais 1, que é o cara que está na direita. Então, se isso aqui acontece, eu vou atualizar o meu j, porque eu quero focar nesse cara aqui que é o maior, ok? Então, o j recebe o j mais 1. Então, aqui, nesse momento do nosso algoritmo, eu sei que o que está na posição j é o filho maior, tudo bem? Porque se ele não entrar nesse if aqui, é porque o que está na posição j já é o maior, ele não faz nada. Mas se ele for menor, ele simplesmente atualiza o j. Tudo bem? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que simplesmente comparar esse maior com o pai dele. E quem é o pai dele? É o que está na posição i. Tudo bem? Então, se o ti, que é o pai lá do j, né, for menor do que o tj, então você tem que fazer a troca, tudo bem? Então você troca e depois chama recursivamente. Então aí você troca o que está na posição i com o que está na posição j, depois você chama recursivamente o dc, aí você passa o valor lá do seu filho maior, que é o valor dele não, desculpa, a posição dele, que é a posição j, ok? E assim você finaliza o procedimento DC. Agora a gente vai voltar para um exemplo aqui para a gente ver outro algoritmo.